Bom, continuando, vamos lá. Vamos criar agora a nossa próxima classe, que, que vai ser a classe que vai executar. Vai ter os métodos e vai executar. Então vamos colocar lista dinâmica. Nome nada a ver, mas vamos lá. Então, agora imagine essa parte aqui como se fosse lá em C, depois que você tem a sua estrutura, você declara as variáveis globais. Então imagine essa classe aqui como essa. E o que eu tinha nas minhas variáveis globais? Nas minhas variáveis globais eu tinha o último, o primeiro, e por exemplo aqui eu vou implementar uma coisa diferente, que vai ser o tamanho da lista. Então a gente vai ter um integer que vai simbolizar o tamanho. Cada vez que eu adicionar, esse integer vai incrementar. Então isso vai me simbolizar o tamanho da minha lista, tá? Então vamos começar com as declarações. Lista primeiro e lista último, que faz parte do mesmo esquema, tá? Agora eu vou ter um construtor, tá? Esse construtor meu, ele vai... O que esse construtor meu vai fazer? Ele vai atribuir... Vai ser uma coisa desnecessária, porque toda variável de instância, quando ela não está instanciada, o valor dela já é null, tá? Mas eu vou colocar, por garantia... Então vamos lá, null, e o último recebe o primeiro, para o último receber o valor null também, tá? Então vamos lá, qual que vai ser o meu primeiro método? Então o meu primeiro método vai chamar add, seguindo o padrão Java Beans, add, né? Vamos lá, public void add. Temos algumas condições, né, para esse add. A primeira condição é a seguinte, aqui, lembrando, lá a gente tinha um método que iniciava a lista, entendeu? Ele criava já ele alocava já um espaço na memória, criava o primeiro, criava o último e já iniciava também a célula cabeça, tá? Nesse aqui a gente vai fazer tudo no add. Como assim tudo no add? O add já vai estar adicionando, então qual que é a relação de adicionar? Espera aí só um momento. Helicóptero passando aqui toda hora. Então, qual que é a razão de adicionar se eu não iniciei a minha lista? É aí que entra. Então, se eu não iniciei, quer dizer que o meu primeiro está nulo, se eu não tenho nenhum item. Então, quer dizer que se eu for adicionar... só um detalhe, perdão. No meu add eu vou ter que receber a string que eu quero adicionar. Então, quer dizer, se o meu primeiro é igual a null, obviamente quer dizer que eu ainda não instanciei uma variável, ou o primeiro ainda, tá? Então, vamos lá, o que vai acontecer aqui? Se o meu primeiro é igual a null, então quer dizer que a minha lista está vazia. Então, primeiro vai receber new lista. Então, o que isso vai fazer? Deixa eu tentar explicar melhor aqui pelo Paint. Se eu tenho... Não tenho o que eu quero, que é uma nuvem, tá? Vamos colocar esse balãozinho aqui, tá? Bom, eu não sei quanto vocês aprenderam sobre Java, mas... Ficar bonitinho aqui, só um momento. Tá, eu não sei quanto vocês aprenderam de Java, mas existe na memória um lugar que se chama heap,
tá? Oh, meu Deus. Heap, dessa forma assim. Esse heap é onde todo objeto instanciado fica. E a partir do momento que ele deixa de ser referenciado por alguma variável, esse objeto fica solto. Ele é inacessível a partir do momento que ele deixa de ser referenciado por uma variável. Aí existe uma chamada de um método que chama Garbage Collector, que ele procura instanciações de objetos que não são mais acessíveis ou são inúteis. Automaticamente ele faz isso. E ele vai liberando o espaço da memória. Isso é uma coisa muito boa. Então, voltando ao conceito de... Deixa eu só diminuir essa letra aqui. O celular. Só um momentinho, eu já continuo. Já vou ter que atender. Bom, vamos continuar aqui. Perdi a linha de raciocínio. Só um momento. Ah, tá. Então, ali a gente tem... Criamos um novo objeto lista, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu estou chamando aquele primeiro recebe new lista, tá acontecendo isso aqui, ó. Estou criando um objeto lista. Ele não vai se chamar primeiro o objeto, tá? Porque a instanciação do objeto não é o nome da variável. A variável é o primeiro. Mas quando eu instancio um objeto, o que vai pro heap é isso aqui. Tá falando, ó. Instanciar um objeto lista e existe uma variável, que no caso é primeiro, que está ligada intimamente com lista, está referenciando lista, tá? O que eu fiz aqui? Então é isso que está acontecendo. Então vamos continuar aqui. Então quer dizer, eu criei o meu primeiro, tá? Agora, o que acontece? O meu último, ele tem que apontar para primeiro. Só que o que acontece? O meu primeiro já está referenciando lista, tá? Vamos criar aqui. Vamos colocar a variável primeiro. A variável primeiro. Primeiro tá fazendo isso aqui, ó. Ele tá ligado em lista. Ele tá referenciando lista. Só que aí, aqui eu tô falando que o último recebe o primeiro. Eu não preciso instanciar o último, porque se eu instanciar um new lista no último, ele vai me criar um outro objeto no heap. Mas eu quero que o último aponte para o mesmo local que o primeiro está apontando. Então, vai acontecer isso aqui quando eu fizer aquela linha. Só um momento. Então aqui nessa linha último recebe primeiro, eu estou recebendo a referência que o primeiro está apontando. Então, o último vai referenciar para cá também, para essa lista, tá? É isso que está acontecendo. Então, a priori, os dois estão fazendo isso, tá? Vou só dar uma selecionadinha nisso aqui, jogar aqui pro cantinho. Então, vamos lá. Que vai ser muito útil esse desenho aqui, para poder entender. Beleza. Criei meu último apontando para o primeiro, só que não é só isso. Nesse primeiro if, quando ele descobre que a lista não tá iniciada, ele precisa adicionar o item também. Não só iniciar a lista, que são essas linhas, mas ele precisa instanciar um novo objeto lista para poder colocar o item que está sendo passado como parâmetro aqui, ó, tá? Então, o que ele vai fazer logo após isso? Vai ter uma lista, e aí eu vou chamar lista novo, recebe new lista. Então, esse novo vai ser uma nova variável que vai receber a referência de um novo objeto lista. Vai acontecer isso aqui, ó. Imagine agora só o seguinte, ó. Aqui, ó,
imagine que esse aqui seja aquele primeiro que nós criamos, tá? Primeiro e o último, tá? Essa caixinha aqui, que simboliza uma lista, acredite ou não, significa esse objeto aqui, tá? Então, isso aqui é o objeto que eu criei aqui em cima, quando eu instanciei o primeiro e o último. Agora, quando eu inicio isso aqui, vai acontecer isso aqui, ó. Exatamente isso aqui que vai acontecer. Ele vai criar outro desse aqui. Outro objeto desse daqui. E o que vai acontecer aqui? É isso aqui, ó. Que vai acontecer na realidade. Pronto. Ele criou outro objeto lista e colocou ele lá no heap. Aí, o que eu tenho aqui? Esse aqui é a minha variável novo. O que essa... Eu vou colocar aqui, tá? O que essa minha variável novo está fazendo? Está referenciando esse objeto no heap. Tudo no heap. Tá? Então, beleza. Mas agora a gente vai mudar isso nas próximas linhas. Então, criei um novo objeto lista. O que eu vou fazer com esse novo? Esse novo existe, como ele é do tipo lista, existe... Só um momento. Tenho que só mexer num... Opa. Pronto, sumiu. Só mudar isso aqui. Não faz sentido eu criar getters e setters se a minha variável está acessível para qualquer classe do pacote, né? Então eu vou ter que trabalhar com os getters e os setters. Então, novo ponto set nome. Então, já tem aqui, ó, já aconteceu isso. Então, o que está acontecendo? Para essa variável novo, para essa variável novo que foi criada, e esse objeto lista, que significa que é essa caixinha, só um momento, vou ter que atender aqui, já volto. Beleza, continuando. E porcaria, de novo. Porra, velho. Mas é o seguinte, vou terminar esse vídeo aqui, porque já foi 12 minutos. Eu continuo no próximo, tá? Já já.